bem hoje a casa de Deus, para juntos nós estudarmos um tema muito importante, que é o tema do grande conflito. Hoje o nosso tema é um pouco mais resumido, né? Hoje, amanhã também, porque hoje o tema é um tema, vamos dizer assim, normal. Nos outros dias a gente tem que juntar alguns. Ontem nós falamos sobre a questão da criação e também da natureza humana. E na questão da criação da natureza humana nós já citamos um pouco a questão do grande conflito, mostrando que o ser humano é pecador, exatamente porque um dia Satanás se revelou ao ser humano, trouxe essa rebelião para a terra. O ser humano comprou ideia, por isso o ser humano se tornou pecador. Hoje nós vamos estudar então o nosso sexto tema. Como o irmão Edivaldo disse, é um tema que você investe ao lado de Deus. E traga então amigos, traga convidados, participe conosco. E assim, são momentos bem investidos ao lado de Deus, né, então? E aí você ainda pode dar um vídeo no fim de semana, um incentivo para você continuar aqui, tá bom? Então hoje esse é o nosso tema, o grande conflito. E uma coisa que nós devemos sempre entender, irmãos, né, que conflitos têm dominado o mundo após a entrada do pecado. Logo depois da entrada do pecado, você vê o conflito entre os irmãos, Caim e Abel, retratado na Bíblia. Você vê outros conflitos retratados na Bíblia, mas no mundo em que nós vivemos existem hoje conflitos de gerações. Existe o conflito entre os pais e os filhos. Existe também hoje o conflito entre os cônjuges. Você vê que os lares muitas vezes estão desestabilizados por causa das guerras dentro de casa, os conflitos. Conflitos de ideologias, seja uma ideologia política, seja um conflito por causa da preferência em relação ao time de futebol, preferência por causa do filme, preferência por causa do conjunto musical ou de músicas. Sempre existem conflitos. Também existem conflitos sociais, o pobre versus o rico ou o rico versus o pobre. O conflito que muitas vezes nós vemos aí todos os dias entre nações, guerras espalhadas por vários lugares. O conflito também se torna uma realidade no meio esportivo, não só dentro do campo de futebol, não somente dentro da quadra de vôlei ou de basquete, mas até entre os próprios torcedores. Então o conflito ele tem várias consequências, e o conflito religioso também é presente. Nós vemos lá no Oriente Médio, por exemplo, a guerra praticamente que existe entre a Palestina e Israel. E aquela guerra ali é uma guerra religiosa. Os islâmicos chegam a chamar aquilo ali de jihad. Jihad é uma palavra árabe que quer dizer guerra santa. Então para eles é uma guerra santa, religiosa, ou seja, lutam, explodem, mandam aviões para bater nas torres gêmeas lá nos Estados Unidos há 13, 14 anos atrás, exatamente em nome da fé, em nome da religião. Agora, será que isso foi o plano de Deus? Com certeza não. Em nenhum momento Deus planejou que houvessem conflitos no mundo. Agora, os conflitos existem exatamente por consequências do pecado. Agora, como e onde começaram esses conflitos? Nós vimos nos últimos dias que Jesus, ele criou tudo perfeito. Nós vimos isso ontem em especial. Mas o que ele deu para toda a sua criação? O livre-arbítrio. Isso nós já vimos também. Ele criou tudo perfeito, mas deu livre-arbítrio às suas criaturas para escolher qual caminho seguir. Então ele não criou robôs, ele criou seres com livre-arbítrio que podiam tomar decisões. E como livre-arbítrio, nós vemos o amor de Deus que não nos domina por seu poder. Ou seja, mesmo ele sendo poderoso, mesmo ele sendo criador, ele não nos criou para nos subjugar, mas ele nos criou para que pudéssemos tomar decisões, para que pudéssemos adorá-lo de coração, com consciência, e não porque somos opressos, obrigados. Nós vemos também, através disso, da criação de tudo perfeito e do livre-arbítrio, nós vemos também as escolhas erradas feitas pelas criaturas de Deus. E quando eu falo agora de escolhas erradas, eu não estou falando simplesmente dos homens, nem das mulheres. Nós estamos falando também de outras criaturas que tomaram decisões erradas, como os anjos. E eles também eram criaturas de Deus, ainda são, e também tomaram decisões erradas contra Deus. Segundo a Bíblia, o conflito então ele teve início com uma criatura e não em Deus. Porque tem gente que fala assim: se o mundo está assim, cadê Deus? Por que Deus não fez nada? Por que Deus deixou chegar nessa situação? Se Deus é quem faz tudo, por que Ele faz o mundo desse jeito com tanta injustiça social? Por que existe a discriminação? Mas não foi Deus que criou isso, irmãos. Não foi Deus que criou os conflitos. Os conflitos foram criados pelo ser humano. Deus ele quer que o homem veja a malignidade do mundo e se volte para Deus.
Mas aí depende de uma decisão humana, porque o ser humano tem livre-arbítrio para decidir está ao lado de Deus ou não. Então, segundo a Bíblia, o conflito não teve início, como nós já falamos em Deus, mas sim uma arquitetura. Os anjos foram criados para estarem com Deus. Apocalipse 5:11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares, quer dizer, milhões e milhões e milhares e milhares. Então, muitos anjos adoravam a Deus. Muitos. E Deus, ele criou os anjos para ter esse espírito, esse desejo, o desejo de adoração. Mas os anjos tinham livre-arbítrio. Eles poderiam escolher entre continuar adorando a Deus ou não. Agora, a realidade é que a Bíblia mostra que surgiu um homem chamado, um anjo, que nós chamamos de Lúcifer. Ontem nós temos os versos na tela, né? Os versos que falavam sobre a queda de Lúcifer. Hoje eu quero ver com você na Bíblia. Abra tua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 28, verso 17. O primeiro verso que nós vamos ler, que fala sobre Lúcifer. Depois leremos Isaías, capítulo 14. Aí nós vamos dar uma explicadinha que quer dizer o nome Lúcifer também. Outro dia até um jovem me perguntou: pastor, Lúcifer aparece na Bíblia? E aí eu vou te explicar também hoje se esse nome aí aparece na Bíblia ou não, tá? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Já que você está aí com a sua Bíblia aberta, gostaria nesse momento que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos nesse momento com a Bíblia aberta. Nós vamos lê-la. Pedimos a Ti que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força, sabedoria para compreendermos a Sua palavra. Nós possamos, Senhor Deus, não só durante esse estudo, mas durante toda a tua vida, toda a nossa vida, sermos guiados pela verdade, para que essa verdade possa nos libertar do mal e os conflitos internos e externos possam ser retirados plenamente da nossa vida através do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Nesta noite, pedimos que o Senhor nos dê iluminação para compreendermos como o conflito surgiu e qual é o seu plano para o término dele. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, Ezequiel, capítulo 28, verso 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua beleza por causa do teu resplendor, lancei-te por terra e diante dos reis te pus para que te contemplem. Então aqui no verso 17 diz que o coração de Lúcifer se elevou por causa da formosura e a sabedoria se corrompeu por causa do esplendor dele. Se você olhar para o mundo de hoje, você vai ver muita gente que é parecida com Lúcifer. Às vezes, a pessoa, porque socialmente é vista como mais bonita ou mais inteligente, ela começa a se achar superior às outras pessoas. E começa a tratar as outras pessoas com desdém. Isso foi exatamente o que Satanás fez no céu. Livro de Isaías, que nós vamos ler agora, capítulo 14, ele dá algumas características de Lúcifer que mostram o porquê disso ter acontecido. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, aqui aparece o termo do qual se refere a palavra Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O termo aqui, estrela da manhã, é desta palavra que surge a palavra Lúcifer. Vou explicar isso para você daqui a pouco. Mas aqui Deus fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ou seja, a estrela da manhã aqui era um anjo muito poderoso. E aqui continua dizendo, então, verso 13: tu dizias no teu coração. Por que ele caiu? Porque ele dizia isso no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, e Deus exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como? Semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer, por causa do seu resplendor, por causa da sua sabedoria, por causa do seu poder, ele acabou criando no coração uma rebelião contra Deus. Lúcifer não ficou feliz em ser um anjo, em adorar a Deus. Ele queria algo mais, ele queria ser o próprio Deus. Então ele pegou e falou assim: não, eu vou subir acima de todos os outros anjos, eu vou colocar meu trono
lá na extremidade do norte da congregação de Deus, lá no lugar mais alto, e acima das mais altas nuvens, eu serei como Deus. E aí eu quero ver a quem os anjos vão adorar, a mim ou a ele. O grande conflito, irmãos, a base do grande conflito está relacionada à adoração. Nunca esqueça disso. Por exemplo, quando as pessoas criticam o sábado dos mandamentos é o mandamento que claramente mostra o porquê devemos adorar a Deus. Por isso que as pessoas perseguem o sábado. Não é só porque também foi escrito pelo dedo de Deus, é claro que esse é um motivo. Satanás quer destruir toda a obra de Deus. É um mandamento. Mas o sábado é um mandamento que mostra o porquê de você adorar. Lúcifer, irmãos, ele quer adoração para ele. E na realidade, quando uma pessoa adora qualquer coisa que não seja Deus, a pessoa já rendeu automaticamente a adoração a Lúcifer. Porque o Deus, ele diz no mandamento assim: não terás outros deuses. Então é nenhum. Ele fala assim: Deus, só eu. O Deus, Criador dos céus e da terra, ele exige exclusividade. Lúcifer não exige exclusividade. O que ele quer apenas é que você desvie o foco da adoração. Como adventista do sétimo dia, quando a gente dá uma estudadinha lá com o Galatas capítulo 14, que faz parte da nossa mensagem central, para alguns até parte da certidão do nascimento da igreja adventista, capítulo 14, versos 6 e 7, que fala sobre o evangelho eterno que tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Como é que ele é pregado? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as águas. O centro do conflito, irmãos, é a adoração. E Lúcifer queria ser adorado. Ou pelo menos ele queria que as pessoas desviassem a adoração de Deus. Agora, a palavra Lúcifer, ela não existe na Bíblia original, porque é uma palavra latina. A palavra Lúcifer é uma palavra latina que seria uma espécie de tradução do termo estrela da manhã. E o termo estrela da manhã que está aqui é uma tradução do termo Rei Léo. Ou seja, a palavra hebraica Rei Léo, ela foi traduzida na Bíblia Latina, na Vulgata, como Lúcifer. Por isso que nós chamamos Satanás de Lúcifer. E aí nós falamos assim: ele era Lúcifer e se tornou Satanás. Por quê? Porque Rei Léo, traduzido em português, é o quê? É a estrela da manhã. Estrela da manhã. E Jesus também é chamado de estrela da manhã. Então vejam bem, o título que Lúcifer recebe é o título que até Jesus recebeu em algum momento. Por isso que nós falamos assim: ele era Lúcifer e se tornou o diabo e Satanás. Vocês compreenderam como é que é? Que era Lúcifer mesmo, mas não na língua original. Na língua original hebraica ele era Rei Léo. Só que quando a Bíblia foi traduzida para o latim, na Vulgata é o local onde aparece pela primeira vez a palavra Lúcifer. Então, antes da tradução latina, essa palavra era inexistente, tá? Agora, ele, por seu orgulho e cobiça, ele deu início a uma rebelião contra Deus. Porque ele foi orgulhoso e porque ele cobiçou o que, irmãos? Ele queria ser igual a Deus. E o ser humano, quando abandona Deus, a maior parte das vezes, sabe o que ele fala? Ele fala assim: eu sou o Senhor da minha vida, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser eu bebo porque o corpo é meu, se eu quiser eu fumo porque o pulmão é meu, se eu quiser eu traio minha mulher porque a vida é minha, se eu quiser eu uso droga porque a veia é minha, o cérebro se corroer é meu. Não é assim que o ser humano fala? Então o ser humano está sendo o que dele mesmo? Só próprio Deus. Lúcifer, irmãos, ele é muito astuto, ele é besta. A gente não pode mais chamar de Lúcifer, né? Porque ele já foi a estrela da manhã. A gente vai chamar de Satanás mesmo. Então o diabo, irmãos, ele é esperto. Ele é muito inteligente. Ele sempre tenta o homem do mesmo jeito. Porque quando ele chegou para Adão e Eva lá no jardim, nós falamos ontem, ele disse para Eva que ela seria como quem, se ela comesse do fruto? Como Deus. Então ele pensou assim: ó, eu caí porque queria ser como Deus. Ó, é o seguinte: você não quer comer do fruto? Não, come sim, que você não vai morrer, não. Muito pelo contrário, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela falou: olha, pensando bem, para ser como Deus, essa árvore aqui, até que ela é bonita, tem um frutinho legal, eu acho que eu vou comer. Até que eu vou comer.
Porque Lúcifer sabe, o diabo sabe as suas palavras, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E com isso houve um conflito no céu, tá bom? Quando Satanás desejou ser igual a Deus, houve um conflito no céu. Agora eu gostaria de saber se estão comigo em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler algumas passagens aqui que retratam exatamente o conflito que houve no céu, tá?